Olá, meus irmãos, como vocês têm passado? Tudo bem? Estamos aqui novamente com um novo título, nova lição, né? E vamos então começar a dar conta dela. A vitória de Cristo sobre a morte. Nós temos aqui um verso para memorizar. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Esses são os versinhos para nós memorizarmos. Irmãos, queremos falar aqui basicamente da ressurreição de Jesus. Então, a ressurreição de Jesus, ela é central para a nossa fé, porque se Cristo não ressuscitou, certamente nós ainda continuamos no pecado ou em pecado, não é verdade? Nós só não estamos em pecado, veja bem, porque Cristo ressuscitou. Em ressuscitando, né, ele morreu por ti e por mim naquela cruz. Aí, claro, depois ele ressuscitou e virá agora pela segunda vez, e nós temos que nos preparar, irmãos. Amém? Sua ressurreição é crucial para toda a fé cristã, toda, e para o plano de salvação também. Então, a ressurreição de Cristo realmente ela é crucial para o plano de salvação e para a nossa fé. Nessa semana, então, meus irmãos, nós estudaremos sobre a ressurreição de Cristo e todas as evidências que ele nos deu para crermos nela. Amém? Durante seu ministério terrestre, Cristo havia predito já sua morte, mas também a sua ressurreição, né? Em outras ocasiões, Jesus também havia ressaltado já que seria morto, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Isso você pode conferir lá no livro de Mateus, no capítulo 16, verso 21. Também no capítulo 17, versinhos 22 e 23. E ainda no capítulo 20, 17 a 19. Você vai ver então que ele, sabendo já de sua morte, sabia também que ressuscitaria, né, ao terceiro dia. Os principais sacerdotes e os fariseus, eles tomariam medidas ou tomaram medidas, né, que pudesse impedir sua ressurreição. Então, no livro de Mateus, no capítulo 27, nos versos 62 a 66, você pode buscar ali e você vai ver, então, o que os sacerdotes tramavam, ou tramaram, né, para que pudesse impedir a ressurreição de Cristo. Então, esses líderes, eles temiam a ressurreição de Cristo. E você vê que deu tudo errado. Deu tudo errado, porque no terceiro dia foi removida aquela pedra, né? E Jesus ressuscitou e tal. Então você tem que ler, irmãos, para você tomar ciência do que diz lá conforme a ressurreição e o que os sacerdotes e os fariseus tramaram para que Jesus não ressuscitasse. E essas medidas tomadas
tornaram ainda mais evidente sua vitória sobre a morte, né? E sobre as hostes do mal. É tremendo esse nosso Deus, né, irmão? Eu me arrepio todo quando leio essas histórias, quando estudo essa lição da ressurreição. É muito bom, embora tivéssemos, né, já naquele tempo, que nem os principais sacerdotes, muitos fariseus também eram contra, né, toda a posição de Jesus, mas ele venceu a morte e todas as hostes do mal. Esse é o nosso Deus, irmãos, que nós devemos crer e confessar que Ele realmente é o nosso Salvador. Amém? Até a próxima, meu irmão. Bom estudo para você. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que estamos mais uma vez estudando a lição da escola sabatina. Segunda-feira nós vamos estudar um tema muito importante que é Ele ressuscitou. Se Jesus, ao morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ele não permaneceu por muito tempo na tumba porque o homem poderia morrer, mas a divindade de Cristo jamais, ela é eterna. E a vitória de Cristo sobre Satanás e seus poderes malignos foi assegurada na cruz e confirmada no túmulo vazio. Se há algo que derrotou Satanás com todas as letras garrafais, foi a ressurreição de Cristo. Ele não pôde conter o corpo de Jesus na sepultura. Apesar de todos os esforços, inspirando aqueles soldados, aqueles sacerdotes, aqueles líderes religiosos, para que mantivesse fechado lá, tivesse uma guarda poderosa para que os discípulos não fossem lá roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou, porque ele ressuscitou mesmo. Durante o seu ministério em Samaria, Jesus declarou que ele próprio tinha poder para entregar sua vida e reavê-lo. João 10:17. Cristo disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E isso nos traz um grande conforto, uma grande motivação para permanecermos fiéis, porque se Jesus ressuscitou, ele é a garantia de que eu, se morrer antes da sua volta em Cristo, vou ressuscitar quando Jesus voltar aqui nessa terra. Então, o grande esforço de Cristo, a sua vitória sobre o pecado é a nossa vitória também. Todo esse relato já teria sido desconcertante para os líderes religiosos, mas o fato de haverem dado grande soma de dinheiro aos soldados para manter esse homem quieto sugere que tudo que os soldados lhes disseram os tinha perturbado profundamente. Quando os soldados contam a verdade do que aconteceu, que um anjo veio, abriu a sepultura, Jesus ressuscitou, ele impactou de forma muito forte aos judeus. E eles ficaram apavorados, com medo. E eles então pagaram, deram um dinheiro a mais para aqueles soldados, para que eles mentissem e dissessem que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Mas a verdade é que Jesus ressuscitou. Jesus não ficou muito tempo na tumba. E Jesus vem para também nos salvar e nos ressuscitar se estivermos mortos. Que essa seja a nossa fé, a nossa segurança, a nossa fortaleza e o nosso ânimo para permanecer fiel até a sua volta. Que Deus nos abençoe. A lição de terça-feira, ela tem como título: muitos ressuscitaram com ele. Mateus 27, versículos 51 e 53 fala que quando Jesus ressuscitou, muitos dos santos que estavam mortos ressuscitaram com o corpo glorificado. Olha só, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, eles ressuscitaram, mas com corpos não glorificados. Eles voltaram a morrer de novo. Esses que ressuscitaram com Jesus, eles receberam a imortalidade e foram ascender ao céu junto com Cristo, conforme o relato, o que está escrito aqui em Desejar Todas as Nações, página 630. Diz assim: Cristo ressuscitou dos mortos e nós ressuscitamos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Ou seja, os
os líderes religiosos que pagaram os romanos, que fizeram algumas falcatruas para encobrir a morte de Cristo, tiveram aqui um grande testemunho prático, real. Aqueles que tinham morrido antes apareceram para as famílias, falaram com pessoas que tinham morrido, quem sabe, há 10 anos, 15 anos. Mas eles morreram justamente, morreram santos, morreram salvos em Cristo Jesus. Humanamente falando, os principais sacerdotes e anciãos tinham grande vantagem. Eles detinham o poder religioso da nação e conseguiram até convencer as autoridades romanas e as multidões a ajudá-los em seus esquemas. Mas se esqueceram de que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem quer. Suas mentiras foram contrariadas e invalidadas com a ressurreição daqueles santos. Deus é o Todo-Poderoso. Esses santos que foram ao céu provavelmente são os 24 anciãos que João viu lá no trono quando se abriram os livros para fazer o julgamento, lá no céu. Isso significa que, mais uma vez eu vou ter que voltar ao assunto, é a nossa garantia de ressurreição, meu irmão. Você e eu, se morrermos em Cristo, seremos ressuscitados num corpo glorificado e moraremos eternamente com Cristo. Que nós, assim como Jesus ressuscitou aqueles homens, aqueles santos, possa nos ressuscitar se estivermos mortos no dia da sua vinda e nós possamos morar eternamente com Jesus durante toda a eternidade. Não desista, meu irmão. Fique fiel a Deus até a sua volta. Olá, vamos falar agora sobre testemunhas do Cristo ressurreto. Testemunhas. Como é importante alguém que testifica de algo que presenciou, provas que ficam de uma determinada situação. E quando falamos da ressurreição de Jesus, as Escrituras não fazem rodeios. Elas vão direto ao ponto e testificam. Testemunho da autenticidade da ressurreição. Gostaria de convidar você a ler comigo lá na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 6, que diz assim, veja só. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, aborda justamente alguns aspectos relacionados à ressurreição de Cristo. Veja só, mais de 500 pessoas vivenciaram a ressurreição de Cristo. Presenciaram. Foram testemunhas. Quando alguém é testemunha de um fato, exige-se que haja verdade permeando aquela situação. E aqui nós temos de forma bem evidente um fundamento majestoso relacionado à ressurreição de Jesus. Pense com muito carinho nisso. As primícias dos que dormem. Esse é o próximo tópico de estudo. As primícias. Aquilo que ocorre primeiro, aquilo que tem destaque inicial. E Jesus Cristo, através de sua ressurreição, é a primícia dos que dormem, ou seja, através do seu majestoso ato de demonstrar que a morte pode ser vencida, de que Ele é fonte de vida e de que Ele mesmo passou pela ressurreição para nos mostrar que em breve Ele ressuscitará todos aqueles que estiveram conectados com Ele para viver eternamente. Vamos observar o que está lá nas Escrituras. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, que diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem.
todos aqueles que hoje dormem, que vieram a falecer e morreram acreditando em Jesus Cristo, na sua salvação, seguiram as suas diretrizes. A estes é destinada a ressurreição, e ressurreição combina com vida eterna. E só há uma fonte de vida eterna, através de Jesus Cristo, através de sua ressurreição, quando ele venceu a morte. Ele demonstra para todos que é possível vencer a morte, sim, e através de Jesus ele nos concede esse magnífico ato, um ato de sacrifício, de morte, mas que termina com vida e vida eterna através do ato demonstrativo de sua ressurreição. Finalizando o nosso estudo, não podemos deixar de abordar o contexto atual no que se refere à ressurreição de Jesus. É claro que, ironicamente, muitas pessoas, tentam utilizar argumentos para desfazer a realidade da ressurreição. Mas o fato é que ela realmente existiu e é algo sublime, majestoso. Mas vejamos alguns argumentos que são utilizados precipitadamente, erroneamente, que alegam, inclusive, um deles de que os discípulos teriam tido alucinações. E é claro que aqui nós estamos falando, imagina só, de alucinações em termos coletivos, envolvendo não apenas o grupo de discípulos, mas como nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 15, mais de 500 pessoas teriam alucinações. Será que esse seria um argumento sólido? Com certeza não. Outro argumento utilizado é de que Jesus não teria morrido, apenas desmaiou, sendo que as Escrituras deixam de forma muito clara de que ele expirou quando ele disse está consumado e cumpriu a sua missão e seu ciclo de vida acabou sendo extinto, mas é claro que viria a ressuscitar depois. Então o fundamento de que Jesus teria apenas desmaiado diante de todo aquele sofrimento, diante de todo aquele martírio da cruz, inclusive a perfuração em seu lado, demonstra que realmente Jesus havia o quê? Morrido. E um último argumento coloca que Jesus Cristo teria um irmão gêmeo. É claro que há muita criatividade em todos esses três argumentos que tentam descartar a possibilidade de ressurreição de Jesus. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Salvador que está preocupado com o nosso bem-estar, um Salvador que ressuscitou para nos dar a mensagem de que nós também seremos ressuscitados. Se estivermos conectados com Ele, viveremos eternamente. É uma mensagem fantástica, uma mensagem maravilhosa, que não podemos deixar ser abalada por ideologias ou argumentações frágeis. Confie nisso, acredite e valorize a ressurreição de Cristo. Nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Pai, a minha oração é como a oração de Paulo. Tudo o que eu quero é conhecer Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Por favor, faça isso em minha vida e na vida de cada um de meus ouvintes. Por favor, em nome de Jesus. Amém.